Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar início às patologias, da clínica médica e nós vamos começar com o sistema endócrino. A primeira doença que nós vamos falar é diabetes. Então ela afeta, a parte do pâncreas. O pâncreas tem duas funções, exócrina e endócrina. Exócrina é a produção do suco pancreático, faz parte do sistema gastrointestinal, e a função endócrina, que é a produção de glucagon, insulina e somatostatina. Glucagon vai aumentar os níveis de glicose na corrente sanguínea, insulina vai diminuir os níveis de glicose e a somatostatina é o mediador, ela que vai auxiliar na regulação. E a diabetes, propriamente dita, ela é uma síndrome metabólica, que acontece pela falta de insulina total ou parcial. E aí, então, que basicamente é o que? É o aumento de glicose, de açúcar na corrente sanguínea. Quais as causas? As etiologias ainda são desconhecidas. Alguns casos têm origem genética, Mas nós temos alguns fatores de risco que vai influenciar. Hipertensão, dislipidemia, obesidade, gestação, a apneia do sono, as doenças renais, a idade, a parte emocional e o sedentarismo são os principais causas. E aí nós temos Nós temos três tipos comuns: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e diabetes gestacional. A diabetes tipo 1, também conhecido como insulino dependente, aqui na maioria das vezes ela apresenta ainda na infância, na adolescência, mas pode vir, a aparecer em adultos também. E aí o que a gente consegue observar? Aqui na maioria das vezes o paciente não produz insulina, por isso que é chamado de insulino dependente. Ele precisa de administrar insulina para o quê? Para sobreviver. Diabetes tipo 2. Geralmente aqui ele atinge, a fase adulta a partir dos 40 anos. E também é conhecido como insulina independente. Quer dizer o quê? Que o paciente não faz uso de insulina. Ele faz o uso de hipoglicemiantes, porque ele faz meio que uma produção ainda dos níveis de insulina. Porém, nas crises, geralmente o paciente descompensa e aí a gente faz a internação. Aí a gente coloca a insulina como forma de tratamento. E em alguns casos, quando esse paciente ele não trabalha de forma correta, quer dizer o que? Ele não usa o medicamento de forma correta, ele não segue a dieta, aí ele vai se tornar um insulino dependente. Por quê? Porque aí o pâncreas agora precisa da insulina diária que o corpo não está produzindo. E a diabetes gestacional, como o nome mesmo já diz, vem durante a gestação. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque em muitos dos casos a criança vem gig, vem com acima do peso, Então a gente tem que ter um cuidado com isso. E o que vocês vão ver? Geralmente acontece no segundo, terceiro período da gestação. E aí, gente, quando a gente fala de pré-diabetes, nós estamos falando daquele indivíduo, que ele tem uma predisposição. Então ele pode vir a desenvolver se nós não fizermos o controle de forma correta. Quais os sinais e sintomas? Os sinais e sintomas nós temos vários, mas nós temos uma regra básica, a regra dos 3 P's. Paciente que tem polifagia, polidipsia e poliúria. Sede intensa, fome intensa e aumento da urina. Isso é característico, esses 3 sinais e sintomas. Então lembra que é a tríade dos 3 P's, E aí nós temos, pode ter perda ou ganho de peso, antigamente só falava ganho de peso, hoje a gente observa que tem muito paciente que perde peso. Nós temos a astenia, então aquela fraqueza intensa, formigamento das extremidades, glicosúria, que é o excesso de glicose na urina, tanto que o pessoal antigo até falava o seguinte: você quer saber se você tem diabetes? É só você fazer xixi, se der muita formiga, tem diabetes. E é por quê? Por causa do tanto de glicose que tem na corrente sanguínea. Formiga gosta de quê? De açúcar. E pode ter a questão de visão turva também. Nós temos outros sinais e sintomas, mas esses são os principais. Mas sempre que eu perguntar para vocês quais os principais sinais e sintomas da diabetes, é a regra dos 3 P's, tá? E aí, como que eu faço o diagnóstico?
O diagnóstico a gente vai fazer glicemia de jejuns, glicemia pós-prandial, então o paciente alimenta lá, né, e depois colhe novamente no laboratório, teste de tolerância à glicose, hemoglucoteste e o exame simples de urina. Nós temos que ter no mínimo 3 desses exames para fechar diagnóstico. E como que eu faço o tratamento? O tratamento ele vem com o objetivo de eliminar os sintomas relacionados à hiperglicemia, né, e futuras complicações. E aí, a escolha farmacológica vai partir do médico. Então, nós temos a insulina, nós temos os hipoglicemiantes, né, orais ou antidiabéticos, geralmente glimeperida, metformina são os mais utilizados. Tenho que fazer uma reeducação alimentar e exercícios físicos têm que fazer parte do dia agora. E aí, quanto aos tipos de insulina, hoje nós temos uma gama muito grande de insulina, mas as que são fornecidas pelo SUS e as mais comuns dentro das unidades hospitalares é a insulina regular e a insulina NPH. A insulina regular é aquela de ação rápida que nós vamos executar, né, com 30 minutos, então ela tem uma ação muito rápida, sendo que a NPH ela vai agir de 8 a 10 horas após. A administração de horário, né, o SOS na regular e de horário a NPH. E o aspecto, a regular ela é transparente e a NPH é leitosa. Então o paciente chegou para mim um pico hiperglicêmico, nós vamos administrar de imediato insulina regular, tá? Quais os cuidados que eu tenho que ter com este paciente? Orientar o paciente a alterar o local de aplicação, observar se tem sinais de infecção, de necrose, orientar o paciente a melhorar os melhores locais, então vou mostrar para ele onde a gente faz, no próximo slide está até mostrando como que faz, e orientar a armazenar a insulina na geladeira e não pode ser, né, na porta, preferência próximo à gaveta de legumes e fazer o HGT quando necessário ou SOS, né? E aí, possíveis complicações desse paciente. Caso ele não trate, aí eu quero que vocês tenham essa ciência. O meu paciente, ele não trata, né? Ele é um paciente descompensado, porque se o paciente fizer o controle, ele vai viver pro resto da vida com diabetes como se não tivesse nada. Ele pode ter hipertensão, ele pode ter insuficiência renal, retinopatia diabética ou até mesmo a cegueira, infarto, aneurisma, pé diabético, esteatose hepática, neuropatia diabética. Então, olha a gama, olha o tanto de complicações que esse paciente pode ter ao longo, né? E aí, então, a gente tem que ter um cuidado muito grande a isso, tá? Então, assim, uma das principais complicações que hoje a gente trabalha é a questão do pé diabético, né, que ela ocorre devido à diminuição da circulação, diminuição da sensibilidade e diminuição da cicatrização. Mas eu vou tirar uma aula só pra gente falar sobre isso, tá? Me aguarde. Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa a gente tira dúvida na aula. Até lá! Se gostou do vídeo, curte aí pra gente.